Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Após falar com Putin, Macron diz que o pior está por vir. O presidente francês chegou à conclusão de que o pior ainda está por vir no conflito na Ucrânia após uma conversa telefônica com o presidente russo, que expressou uma determinação em continuar a ofensiva, o que poderia assumir o controle de todo o país, informou a presidência francesa. Numa conversa que durou 1h30, o presidente russo Vladimir Putin disse ao francês Emmanuel Macron que a operação russa se desenvolve de acordo com os planos e que poderá intensificar-se se os ucranianos não aceitarem as suas condições, informou nesta quinta-feira o gabinete do presidente francês. A previsão do presidente Macron é que o pior ainda está por vir por conta do que o presidente Putin disse. O Palácio do Eliseu, residência da presidência francesa, indicou que a alternativa para a troca telefônica entre os dois líderes foi de Putin, que quis informar Macron da situação e intenções no âmbito de um diálogo sincero. Macron respondeu às acusações de Putin sobre a Ucrânia, afirmando que ele cometeu um grande erro com o regime ucraniano, que ele não é nazista. Você inventa histórias, procura pretexto, teria lhe dito o presidente francês ao Putin. Essa entrevista permitiu revisar as divergências, dizer a verdade ao presidente Putin, mas também, infelizmente, confirmar sua determinação em seguir com a operação militar até o fim. Os ucranianos estão lutando com coragem, nada está garantido, mas a relação de forças é muito desequilibrada, disse Eliseu ao apontar o pessimismo de Macron ao final da discussão. Pelo que dá a entender, o Macron foi falar para o Putin que o presidente da Ucrânia não é nazista, que ele fez muito mal em atacar a Ucrânia, e ele fala que as coisas vão seguir de acordo com os planos dele. Então o Putin vai continuar e, pelo que parece, ele diz coisas confidenciais que o Macron disse que a coisa ali na Ucrânia vai piorar bastante. O arcebispo disse que Putin é o anticristo construindo a terceira Roma. Aí a parte religiosa da Ucrânia, né, tá falando a visão que eles têm do que está acontecendo dessa guerra no âmbito religioso deles. O presidente Putin não é louco, a menos isso, todos aqueles que acreditam que sua missão política seja uma vocação divina sejam loucos. Ele pode estar terrivelmente equivocado e perversamente errado, mas a sua invasão não é sem razão. Há método em sua loucura que é realmente loucura. Ouvimos seus discursos desconexos, eles são descartados como discursos incoerentes. Eles não são, a menos que todos aqueles que expõem sua estratégia divinamente inspirada sejam incoerentes. Aí eles traçam um perfil dele, né? A Ucrânia tem a igreja ortodoxa, e aí eles estão, a visão deles é que ele está fazendo ali dessa guerra uma terceira Roma. A terceira Roma é uma crença político-religiosa que Moscou sucedeu Roma e Bizantino Roma como o centro do cristianismo. Havia Roma, o Império Romano, havia Constantinopla, o Império Bizantino. Aí está falando que Moscou pegou essa ideia de fazer ali a terceira Roma, né? Acho que é tipo trazer uma religião, né? A força. Essa é a cristandade de Putin, o messianismo cristão da alma russa profundamente religiosa, não obstante as reivindicações concorrentes do cristianismo ocidental e os ecos do Sacro Império Romano que ainda murmuram na União Europeia. Aí está pegando a ideia de Roma. Vemos a restauração das ideias neo-imperiais em Moscou, disse a Igreja Ortodoxa da Ucrânia. Essa é uma questão de segurança nacional e nossas defesas em uma guerra híbrida, disse o ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko.
porque Kremlin considera a Igreja Russa como um dos principais instrumentos de influência na Ucrânia. Não sei se vocês sabem a relação das igrejas da Ucrânia e as igrejas da Rússia. Assim como Putin se refere à segurança espiritual, ele está falando que ele está trazendo uma segurança espiritual para a Rússia. Essa segurança espiritual se refere à Ucrânia como uma parte inalienável da história cultural e espaço espiritual russo. A Ucrânia, como ele diz, que pertence à Rússia, que eles ocupam um espaço espiritual. E trazer a Ucrânia para a Rússia é uma segurança espiritual, é meio loucura, né? Essa segurança espiritual e espaço espiritual residem no patriarcado de Moscou. Então a Rússia vai trazer essa segurança espiritual. A Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Kiev é cismática e deve ser trazida de volta ao rebanho da ortodoxia russa. A Rússia também é ortodoxa. Olha as loucuras que o Putin fala. Chega a ser doideira. Essa é a vontade de Deus. Sem controle sobre a Ucrânia, o patriarcado de Moscou não seria a maior igreja ortodoxa, explicou o arcebispo Yevstrich. E a igreja russa perderia a base de uma visão de ser o centro da ortodoxia mundial. A situação é comparável à dissolução da União Soviética, acrescentou. Sem a Ucrânia, a União Soviética não era mais uma superpotência. E assim a missão do presidente Putin de subjugar e recuperar a Ucrânia não é apenas temporal, mas espiritual. Para ele, a OTAN representa as forças malignas do anticristo ocidental. Eles acreditam, para quem não sabe, sobre essa questão de anticristo, eles vieram de uma base católica, só que eles não aceitaram o Papa lá, vai ver a história. E aí montaram uma igreja, assim, vamos colocar dessa forma, com algumas raízes da Igreja Católica. Eles seguem muitas coisas da Igreja Católica, mas tem algumas coisas do judaísmo, tem umas coisas de evangélico, é uma mistura. Para ele, a OTAN representa as forças malignas do anticristo ocidental, que são Vladimir, que foi chamado por Deus para resistir e derrotar o anticristo ocidental. Portanto, isso não é loucura, mas um antigo sonho de Roma, no qual o patriarca Kirill de Moscou e todos os russos são cúmplices. Deus me livre, ele pregou ontem que a atual situação política na fraternal Ucrânia tenha como objetivo garantir que as forças do mal, que sempre lutaram contra a unidade da Rússia e da Igreja Russa, prevaleçam. Esse daqui fala muito sobre anticristo. Vocês veem que tem muita coisa ali nas roupas que são da Igreja Católica, como a cruz, mas eles têm algumas coisas do judaísmo também, viu? É bem misturado, é meio louco, mas você tem que ver ele falando, ele tem uma autoridade assim, quase igual o Papa lá na Itália. Quando o principado e o poder da política sacralizada do nacionalismo cristão russo são assim compreendidos, a invasão da Ucrânia por Putin faz sentido perverso. Cada bala é abençoada pelo patriarca Kirill e é o Deus quem puxa os gatilhos. Olha que loucura! Ele abençoa as balas e Deus puxa o gatilho, gente. O presidente Zelensky deve dobrar o joelho e se arrepender de seu auto-engano político e de sua autodestruição espiritual. É assim que a violência da guerra é racionalizada e justificada. As forças do mal devem ser expurgadas para o seu próprio bem. E assim a escuridão mais uma vez faz guerra à luz, o mal supera e supera o bem. Esta é a luta que será travada com resultados mistos até o fim, mas então sua resolução escatológica será absoluta. Putin pode não ser o anticristo, mas o anticristo de Putin é uma longa sucessão de anticristos diabólicos. Aí fala de Gog e Magog. É bom lembrar que Gog e Magog para ser Gog e Magog tem que incluir Israel. Nesse momento Israel está lutando contra a Rússia e
Ninguém diretamente, não tem isso. Pode ser o início, mas sem Israel não é Gog e Magog. Olha essa matéria, saiu no Jerusalém Post e em vários sites no mundo inteiro, foi televisionado, tá todo mundo comentando. Esse aí é o ex-televangelista Pat Robertson. Diz que Putin está começando o Armagedon. Eu vou ler a matéria, mas eu vou já falando para você que a informação que eu tenho desse pastor, né, evangelista, é que ele é de uma igreja maçom evangélica. Ele vive indo na TV fazendo umas profecias, mas pelo que eu sei, maçom. O ex-televangelista Pat Roberts. É estranho estar no Jerusalém Post esse tipo de matéria. Então achei que deveria falar. O televangelista Pat Robertson teve uma visão interessante sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, dizendo que o presidente russo Vladimir Putin está sendo impulsionado por Deus para trazer o Armagedon. É esse senhor aí. O televangelista Pat Robertson fez uma aparição especial no The 700 Club da segunda-feira e declarou que o presidente russo Vladimir está simplesmente seguindo o plano de Deus de instigar o fim dos tempos e a batalha final contra Israel. Em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, Robertson, de 91 anos, disse que Putin está sendo impulsionado por Deus para trazer o Armagedon, como profetizado na Bíblia. Eu acho que você pode dizer, bem, Putin está fora de si, sim, talvez sim, mas ao mesmo tempo ele está sendo compelido por Deus. Ele foi para a Ucrânia, mas esse não era seu objetivo. Seu objetivo era mover contra Israel. Robertson disse no programa de sucesso de Christian Broadcast no Net York. É esse aí, tem o vídeo dele. Uma coisa ele disse, que é o que eu falei com vocês. Gog, Magog ou qualquer outra guerra dos últimos dias tem que ser um ataque contra Israel. Enquanto não for, pode desenrolar? Pode. Mas nesse momento, se Israel não está incluído na guerra, não é Gog e Magog. Então é isso, que Deus abençoe vocês.